Apesar da atual atenção dada à segurança ocupacional, foi somente com as grandes guerras do século XX que a preocupação com a integridade física dos trabalhadores começou a valer o esforço. Manter seus operários vivos tinha se tornado uma vantagem de guerra. Humanos, por natureza, causam erros. Como explicado por James Rees em seu artigo Human Error, Models and Management, o erro humano pode ser visto de duas formas, a abordagem pessoal e a abordagem sistemática. A abordagem pessoal foca no ato inseguro, erros e violação de procedimentos padrões, considerando que esses erros se originam de processos mentais aberrantes, como esquecimento, inatenção, descuido e etc. Por outro lado, a abordagem sistemática diz que humanos são falíveis e erros devem ser esperados, mesmo nas melhores organizações. Esta ótica vê erros como consequências, e não causas, tendo origem em uma junção de fatores, como elos de uma corrente. Assim, medidas mitigadoras são baseadas na consideração que, apesar de que não podemos mudar a condição humana, nós podemos mudar as condições em que humanos trabalham. Nesse estudo, vamos tentar entender qual destas visões é apropriada para lidar com a segurança ocupacional e por que uma delas está completamente equivocada. Vamos analisar dois casos: a criticalidade acidental de um núcleo de plutônio em 1946 e o desastre de Tenerife em 1977. Durante os testes nucleares de 1946, o físico Louis Slotin era considerado um expert nos experimentos da Trinity, que tentavam produzir uma reação de fissão nuclear. No teste, posicionavam-se cuidadosamente duas semisferas de berílio, um refletor de nêutrons, sobre um núcleo de plutônio enriquecido em estado subcrítico. Conforme as semisferas iam sendo fechadas, a reação aproximava-se da criticalidade, condição em que a fissão se torna autossustentável, mais ou menos como uma usina nuclear funciona. A radiação emitida era, então, medida. O procedimento utilizado por Slotin não era o protocolo padrão, e sim uma versão criada por ele, que era mais prático e fácil de fazer. Slotin segurava as semisferas com uma mão e com a outra controlava a separação entre elas com a ajuda da ponta de uma chave de fenda. Chapas metálicas deveriam ser utilizadas para prevenir que o reator atingisse massa crítica, e não a chave. Além disso, um ano antes, a mesma esfera de plutônio já havia sido utilizada em outro teste de criticalidade no mesmo laboratório, quando o físico Harry Dallin, realizando o experimento sozinho, derrubou um bloco de carbeto de tungstênio sobre o núcleo. O reator entrou em criticalidade e o cientista recebeu uma grande rajada de radiação, morrendo 25 dias depois devido a efeitos da radiação. Mesmo assim, nada havia mudado. Um ano depois, durante os famosos experimentos de Slotin, em certo momento, a chave de fenda escorregou e as duas semisferas se fecharam completamente. A reação se tornou supercrítica e poderia se tornar a primeira detonação nuclear acidental da história. Slotin rapidamente girou o pulso, jogando a semisfera superior no chão e fazendo com que a reação retornasse à subcriticalidade. Durante o meio segundo de fissão descontrolada, uma rajada enorme de radiação foi emitida. Slotin serviu como escudo para os demais na sala e absorveu uma dose letal de radiação ionizante, morrendo 9 dias após o acidente, mas não antes de sofrer as consequências terríveis de síndrome aguda de radiação. A explosão de uma bomba terrorista no aeroporto de Gran Canária, uma ilha espanhola, fez com que todos os voos com destino a ela fossem redirecionados ao pequeno aeroporto de Tenerife. Como o aeroporto não possuía tamanho para acomodar tantas aeronaves, os controladores estacionaram as aeronaves nas taxiways, enquanto que aguardassem que o aeroporto de Gran Canária fosse reaberto. Eventualmente, o Gran Canária reabriu e os voos foram liberados aos poucos. Como as taxiways estavam bloqueadas, cada aeronave deveria taxiar até o final da única pista, fazer um giro de 180 graus e então decolar. Uma neblina tinha se formado, tão densa que não era possível estabelecer contato visual entre as aeronaves e os controladores e, para piorar, naquela época os aeroportos não tinham radar de solo, e os controladores só guiavam os pilotos através de relatos visuais fornecidos por eles. Era a vez da aeronave do voo KLM 4805 taxiar até o fim da pista e preparar-se para decolar. A aeronave do voo Panam 1736 foi instruída pelo controlador a taxiar e se posicionar atrás do KLM, que já estava em posição.
Na época, a KLM penalizava os pilotos que demorassem mais que o normal em suas atividades de voo e, como o piloto do KLM, o comandante Van Zatten, sabia que o movimento no Gran Canaria seria intenso, ele decidiu abastecer a aeronave com bem mais combustível que o necessário para ganhar tempo. Com pressa, Van Zatten pediu ao seu copiloto que pedisse permissão de voo ao controlador. Ao contrário de hoje em dia, as fraseologias padrão da aviação não eram necessárias e por isso, muita informação acabou sendo mal entendida. O copiloto disse, "We are now at takeoff", avisando que estaria decolando, mas a mensagem acabou sendo interpretada como se eles estivessem prontos para decolar. Van Zatten então acionou os manetes e iniciou a decolagem, mesmo com o Pan Am na pista, já que ambos os pilotos não conseguiam ver a outra aeronave. O engenheiro de voo do KLM questionou Van Zatten se o Pan Am já havia saído da pista ou não, mas na época pilotos possuíam muito prestígio e não era comum que dessem ouvidos aos outros tripulantes. O copiloto do Pan Am comunicou à torre que ainda estava na pista, mas, devido ao funcionamento dos rádios unilaterais, a mensagem não foi ouvida, pois o controlador estava falando por cima do copiloto, que deveria ter pedido uma confirmação de entendimento da mensagem ou repeti-la. Quando uma aeronave finalmente conseguiu avistar a outra, em aproximação, já era tarde demais. O KLM tentou levantar voo, mas a aeronave estolou devido ao excesso de peso do combustível. O Pan Am tentou se desviar para fora da pista, mas as aeronaves mesmo assim colidiram, matando todas as 248 pessoas a bordo do KLM e 335 a bordo do Pan Am, totalizando 583 vítimas fatais. Mas o que podemos aprender com isso tudo? Bem, claro que os humanos que mostramos cometeram alguns erros bem fatais, e é muito fácil culparmos eles por tudo isso, pela estupidez, negligência ou até aberrância. Será que esses erros humanos por si só causaram essas mortes? Ou as situações condicionaram esses humanos a isso e só aumentaram as chances que já estavam ali? Ambos os casos envolvem causalidades além do que foi possível discutir nesse vídeo. Tudo contribui para um momento singular e final. Aberrante é culpar humanos sozinhos por essas tragédias, algo que beira uma teoria da conspiração. Esses acidentes são bem antigos. Se passaram 20 anos entre a morte de Slotin e o desastre de Tenerife, mas já se passaram mais de 40 entre Tenerife e atualmente. De lá para cá nos movimentamos bastante do correcionismo para o prevencionismo, mas precisamos abraçar um precaucionismo. Realmente, como falamos no começo, a abordagem sistemática realmente aceita que erros vão acontecer, mas a abordagem pessoal aceita que acidentes vão acontecer. E existe uma grande diferença. Um erro, nas condições certas, não precisa virar um acidente, que sirva de lição. Pense nisso quando ver seu amigo usando o celular enquanto dirige, ou quando tenta unir duas semisferas de berílio sobre um núcleo de plutônio, ou quando tenta decolar um Boeing 747 com mais de 250 passageiros em um aeroporto movimentado com menos de 300 metros de visibilidade em uma ilha no meio do Oceano Atlântico. Afinal, para morrer basta estar vivo.